Bom dia, pessoal. Bom dia para todos. Hoje a gente vai dar início a, ao nosso curso, né, de mecânica analítica. Então, vamos ter uma aula introdutória sobre mecânica analítica. Veja bem, a mecânica, quando você quer estudar alguma coisa, né, você precisa primeiro ter uma visão, mais ou menos, sobre aquele assunto, né? Exemplo, você vai comprar um livro de mecânica analítica. Você precisa folhear o livro, ver o índice dele, ver o prefácio, e aí o que é que se trata, né? Ver como se o livro, como ele vai tratar o assunto, e assim por diante, né? Esse é o primeiro, você tem que ter uma visão geral do assunto que você quer estudar. Então, a ideia é essa, nessa introdução. Dar uma visão geral da mecânica quântica. Claro que vai ter coisas que você não vai entender, né, profundamente ou detalhadamente, pode ser. Mas isso aí esqueça. O importante é a gente, nesta aula, né, captar uma visão geral da mecânica analítica. É claro que cada visão é uma visão que eu vou dar, mas cada pessoa, na hora que vai estudar um assunto, tem uma visão diferente daquele assunto, né? Então são várias visões, né? Eu vou simplesmente apresentar uma visão. Então, para apresentar essa visão geral, né, me surgiu uma ideia de a gente fazer uma analogia, né? Uma analogia. A analogia que eu vou fazer é a seguinte: suponha que você queira conhecer uma floresta, né? Então, a visão que você vai ter da floresta, depende de como você anda pela floresta, se você voa ou se você anda. Então você vai obter uma visão da floresta. Então, por exemplo, um pássaro, uma águia. Uma águia tem uma visão, né, geral, né? Ela enxerga muito bem. Então ela voa alto, ela tem uma visão geral da floresta. Já uma galinha fica ela vive dentro da floresta e ela vai conhecer as aves, tal, o caminho, tal, mas é difícil ela ganhar uma visão geral da floresta. Então, fazendo essa analogia, vamos supor que a floresta é a mecânica analítica, certo? E a gente tem que fazer uma escolha. A escolha é ou ser águia ou ser galinha. Ou seja, ou se ter uma visão de uma águia ou ter de uma galinha. Eu quero dizer com isso que, ou um ou outro, né? Mas eu quero dizer com isso que a visão de uma árvore, vamos supor, você vai estudar um tópico da mecânica analítica, você pode aprofundar sobre aquele assunto, pode ter um estudo aprofundado, mas de primeira mão, a gente procura ter uma visão geral, a visão de um pássaro, da águia, né? Então, no decorrer do nosso curso, a gente tem que ter uma visão geral para não se perder e, ao mesmo tempo, a gente tem que ter fazer um estudo detalhado, ou seja, um estudo aprofundado de cada tópico da mecânica analítica. Então, essa analogia, né, é bem salutar, porque
essa questão, essa dualidade, essas duas visões, elas têm que estar sempre em simbiose. Ou seja, você tem que, ao mesmo tempo que você está se aprofundando, né, ter um estudo aprofundado daquele assunto, você não pode perder a visão geral, né, daquela matéria. Então, a primeira pergunta que a gente pode fazer, né, a primeira pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: qual é o nosso objetivo quando estudamos a mecânica clássica? É claro que qual é o nosso objetivo, né? Por que a gente vai estudar a mecânica clássica? Você tem o seguinte, que existe a natureza, né? A natureza. E nessa natureza existem objetos, né? Existem objetos, né? Existem seres, animados e inanimados. Então, o que a gente quer é estudar, né? Vamos tratar tudo que tem na natureza como objetos. Esses objetos, eles se movimentam. Então, nós temos os movimentos. Esses objetos se movimentam. Então, o nosso objetivo, certo? É os movimentos, é analisar, descrever, analisar os movimentos dos objetos na natureza, né? E agora, claro, que então esses objetos, né, esses objetos têm que ser macroscópicos. Vamos começar com uma coisa mais simples, que a gente vê, que a gente enxerga, em princípio. Então, né, a gente vê uma bola de gude, ou o movimento de uma bicicleta, de um carro, e assim por diante, né? Então, a nossa resposta para a pergunta, né, o nosso objetivo é o seguinte: nós queremos descrever como os objetos macroscópicos se comportam. Agora, o que é que a gente entende por macroscópico aqui, né? Macroscópico é tudo aquilo, né, que seja bastante grande, de tal maneira que a gente não precisa usar outras teorias, como a mecânica quântica e a teoria de campo, por exemplo. Claro que o macroscópico aí pode ser numa escala aí, não é numa escala atômica, né? É uma escala macroscópica, né? Então, tem que entender o que é macroscópio. E outra coisa também que a gente precisa salientar, que a velocidade desses objetos, né? Todo mundo sabe que é velocidade. A velocidade, ela não seja a velocidade. A velocidade seja muito menor do que a velocidade da luz. Velocidade da luz. Vamos supor que o movimento que nós vamos estudar dos objetos seja muito menor do que o da luz e que sejam objetos macroscópicos, certo?
Então, tecnicamente, resumindo essa frase aí, colocar esta frase de uma forma mais técnica, usar palavras mais técnicas, nós podemos resumir no seguinte. Tecnicamente, então, nós queremos obter e resolver equações de movimento dos sistemas macroscópicos. Então, você tem uma equação. Você vai ter uma equação. Você tem a posição, o vetor posição, e você quer obter como a posição em função do tempo. Como será, né? Descrever esse movimento aí. Se você tem um corpo ou uma partícula, um ponto material, e esse corpo faz um movimento, e eu quero descrever esse movimento dentro do espaço físico, né? Dentro de um espaço físico. Então, a gente vai ter equações. Então, nós vamos ter equações. Você tem um sistema físico, um sistema físico macroscópico, e você, para descrever este sistema macroscópico, você tem que usar a matemática. É nossa linguagem, é a única linguagem que nós podemos usar. Claro que também podemos, falar, né? Tem a linguagem, claro. Mas a linguagem, para a gente começar a formular uma teoria, a gente tem que usar a linguagem matemática. Né? Então, temos que começar aí com a matemática. Então, o caminho para realizar o nosso objetivo é usar a segunda lei de Newton. Todo mundo estudou lá no ensino médio a segunda lei de Newton. Né? E qual é o nosso objetivo? É descrever, né, o movimento de um sistema macroscópico. Então, para isso, a gente vai usar a segunda lei de Newton. O que é que a gente quer? A gente vai ter que, na realidade, esta equação aqui, ela é uma equação diferencial de segunda ordem. Ou seja, se você pegar aqui, por exemplo, né? Por exemplo, vou escrever aqui embaixo. Você tem que dt, certo? Isso é igual dt. O momento é igual a massa vezes a velocidade. Se a massa for constante, a massa pode... esse operador aqui não atua na massa. Então vai ficar dv dt. Isso aqui, mais a velocidade. O que é a velocidade? A velocidade é dx, dr, vetor posição, derivada em relação ao tempo. Então você vai ter m derivada segunda do vetor posição ao quadrado. Claro que isso vai ser igual a m, ou seja, isso aqui vai ser igual a força. Claro que aqui nós temos três equações. Uma, no caso, sistema de coordenadas cartesiano. Então você vai ter um fx, um fy e um f. Nós vamos ter um conjunto de três equações, né?
de segunda ordem. De segunda ordem. Equações diferenciais de segunda ordem. Né? E aí a gente tem, para descrever o movimento, né? 3 equações. A gente tem que resolver esse sistema de equações diferenciais. Então, vocês aprenderam lá no ensino médio que a gente tem que resolver essa equação, aplicar a segunda lei de Newton, resolver esta equação, essas 3 equações diferenciais aí. Né? Agora, veja bem, uma coisa que torna a mecânica clássica, ou a física em geral, a gente pode dizer assim, extremamente interessante, é que os físicos são muito, podemos dizer assim, imaginativos, certo? Por exemplo, quando a gente quer descobrir, se a gente quisesse descobrir uma nova teoria, para descobrir uma nova teoria, muitas vezes a gente pensa assim, para dar um passo à frente, é necessário encontrar um método alternativo para descrever a teoria já existente. E, de fato, a gente pode dizer o seguinte: para cada teoria que existe na física, certo? Existem diferentes maneiras de como podemos usá-la para descrever uma dada situação. Então, como tem uma situação, um sistema físico, né, a gente quer descrever, tem uma teoria para descrever esse sistema físico, né, essa situação no sistema físico e como esse sistema evolui no tempo. Então, existem várias maneiras, né, de eu apresentar um método. Eu quero desenvolver uma teoria, então eu quero desenvolver. Não quero só usar a segunda lei de Newton. Podemos querer, por exemplo, de usar um método alternativo. Eu usando esse método alternativo, eu posso ter uma visão, né? Eu posso ter um método alternativo, ou seja, outra formulação da mecânica clássica. Né? Nós temos, isso aí é a formulação newtoniana, que a gente aplica a segunda lei de Newton. Né? Então, aí é que entra o poder da imaginação, certo? O poder da imaginação. Então, nós temos que usar o poder da imaginação. Então, como? Certo? Então, vou colocar aqui. Como? É difícil vamos estar assim, desenvolver. Você poderia botar aqui formular, descobrir, como vocês queiram, descobrir uma nova teoria. Como é difícil isso, certo? Nós, né, os físicos, né, isso só é possível se você, né,
usar uma arena ou um palco no qual nós descrevemos este sistema macroscópico, né? O sistema macroscópico. Então, nesse sistema macroscópico, para descrever esse sistema macroscópico, nós precisamos de arenas, palcos. Primeira coisa de tudo, né? Claro que a gente tem um referencial para descrever o movimento, a gente precisa de um referencial, tudo bem, um referencial. A gente precisa de um referencial, né? Você, o observador, tem que dizer de onde está olhando. Mas isso é uma arena já, né? É uma arena, é um palco. Mas existem também palcos abstratos em que a gente pode formular a teoria. Então, para descrever uma certa situação, né, de um sistema macroscópico, a gente precisa de um palco, né? Então, e nisso a gente pode formular a teoria de forma diferente, de uma forma alternativa, né? Então, isso é possível. Diga a você que isso é possível, certo? Isso é possível como, né? Em resumo, a gente tem isso. Isso é possível porque existe diferentes arenas matemáticas, onde podemos usar como palco no qual descrevemos o que acontece. O mais fácil é o espaço físico em que vivemos. Mas existe também espaços, né? É óbvio, espaços abstratos. Por exemplo, espaço de configurações, espaço de fase, espaço de Hilbert. Ou seja, em cada uma dessas arenas matemáticas tem suas vantagens particulares. Então, para cada arena dessa, arena matemática, você tem, né, uma formulação da teoria. No caso da mecânica clássica newtoniana, nós temos o seguinte: um espaço físico mesmo que a gente vive. Então, isso aqui eu posso construir a mecânica clássica newtoniana. Esse espaço de configurações, se a arena for o espaço de configurações, eu formulo a mecânica clássica lagrangiana. É outra formulação da mecânica clássica. Se eu for para uma arena, considerar a arena o palco, né? O espaço de fase vai ser a mecânica clássica de Hamilton. Ou seja, a mecânica clássica hamiltoniana. Então, claro, isso aí são essas arenas aqui, o espaço de configurações. É um espaço abstrato, claro, um espaço de fase, né? É um espaço abstrato, matemático, né? E claro que existem outras arenas, né?
As outras arenas, por exemplo, vou dar dois exemplos. O espaço de Hilbert. O espaço de Hilbert é um espaço abstrato, o espaço de foco, e assim por diante. Existem várias arenas. Então, vamos falar um pouco dessas três formulações matemáticas da mecânica clássica, né? A primeira, então, vamos para a primeira. A primeira nos diz o seguinte: é a formulação newtoniana da mecânica clássica. Nesta formulação, você tem os vetores, né? Você é a arena matemática, né? É o espaço físico. O que é que eu estou pensando com esse espaço físico? Eu estou pensando o R3, né? Tridimensional. Claro que você vai ter esse espaço físico aqui, os três eixos, né? X, Y e Z, né? E você, claro, você vai ter o tempo também, o tempo está passando. Então você vai ter X, Y, Z e o tempo. Só que o tempo aqui, esse tempo aí não está correlacionado com as, não está ligado com as, não tem existe, você tem que, para descrever esse movimento, o sistema físico, o referencial que a gente está usando aí são o R3 mais uma dimensão que é o tempo, né? A dimensão do tempo aí é newtoniano, certo? É o tempo matemático, né? Tempo de Newton, né? Tempo que você está no registro e você começa a marcar, né? Então você vai ter o objeto, o ente matemático que a gente vai usar nesse espaço físico aqui, que é o espaço físico, vai ser os vetores, né? Os vetores. Então a gente tem que saber operar com vetores, né? Com vetores. A gente tem que saber cálculo vetorial, né? Cálculo vetorial. E a gente vai ter essa equação aqui. A gente, na mecânica newtoniana, vai ter que resolver essa equação, que é uma equação de segunda ordem, né? Diferencial de segunda ordem. Então, a gente vai descrever, né? A arena, nesse caso aí, da mecânica newtoniana, é o próprio espaço físico, né? O espaço físico é isso aí que eu estou dizendo aí. Você precisa dessas, o R3, né? O R3. E, claro, você precisa do tempo, da variável tempo. Tempo, né? Então, na formulação newtoniana, usamos a segunda lei de Newton para derivar as equações de movimento, né? E para isso, a gente tem que saber equações diferenciais ordinárias, né? E tem que saber também cálculo vetorial. Então você vai ter que ter uma boa base, tem que ter uma boa base de EDO, equações diferenciais ordinárias, né? Você tem que saber resolver essas equações. E você também tem que ter uma boa base em cálculo vetorial, né? Essas duas coisas, essas duas ferramentas matemáticas, vocês têm que estarem afiados, né? Então, a segunda formulação que a gente pode apresentar é a formulação lagrangiana. A formulação lagrangiana da mecânica clássica. Qual é a arena? A arena que nós vamos usar
utilizar nesta formulação. Nesta formulação a gente vai usar, né, o espaço de configurações. Claro, nas próximas aulas eu vou explicar o que é esse espaço de configurações. Pô, essa formulação é devido a Joseph Louis Lagrange, né? Ele viveu de 1736 a 1813, né? Ele nasceu em Turim, ele foi italiano e francês, né? Joseph Louis Lagrange. Então, Lagrange, né? Grande matemático, né? Matemático italiano, dupla nacionalidade. Nessa formulação lagrangiana, a primeira tarefa que nós temos, né, é sempre escrever o lagrangiano, né, apropriado para o sistema físico de nossa consideração, né, que a gente quer resolver. Então, primeiro a gente tem que escrever a lagrangiana do sistema. A lagrangiana, esse T aqui denota que é a energia cinética do sistema. Energia cinética do sistema. E esse V aqui é energia potencial. Então, para o sistema que você estiver estudando, sistema físico, a primeira coisa que a gente tem que fazer, vai sempre fazer, é escrever essa lagrangiana, que é a subtração entre a diferença entre a energia cinética e a energia potencial. Isso aqui, esse lagrangiano, vai ser uma função, né? Uma função, pode ser uma função das coordenadas, das velocidades e do tempo, né? Então, a primeira coisa nessa formulação é isso, escrever a lagrangiana do sistema. Escrevendo a lagrangiana do sistema, certo? Escrevendo a lagrangiana, a gente pode usar o cálculo variacional para obter esta equação aqui. Esta equação aqui se chama equação de Euler-Lagrange, né? É a derivada parcial da lagrangiana em relação à coordenada generalizada, e depois eu vou explicar isso, menos a derivada total em relação ao tempo da derivada parcial da lagrangiana em relação à velocidade generalizada. Isso aqui é igual a zero. Desta equação aqui, nós obtemos as equações, né? Desta equação de Euler-Lagrange, nós obtemos as equações diferenciais de segunda ordem para o movimento, né? Nós obtemos as equações. Daqui a gente obtém as equações de movimento do sistema em consideração. Então, veja bem, existem duas ferramentas matemáticas que vocês têm que estarem afiados para entender melhor a física do nosso sistema macroscópico. Primeiro é o cálculo vetorial. Tem duas ferramentas. Você vai ter que saber cálculo vetorial, né? Ferramenta matemática. A gente vai ter também estudar cálculo
variacional. Então, essas duas ferramentas, bom, cálculo variacional, eu vou apresentar várias aulas aí sobre cálculo variacional, né? Então para deduzir as equações, né, de Euler e Lagrange, né, a gente precisa de cálculo variacional, e essas equações de movimento, né, essas equações de movimento, a gente obtém. Ora, veja bem, para qualquer tipo de movimento, tem vezes que existem vínculos. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Tem uma curva, uma rampa, e aí uma bola girando, descendo numa rampa. Então, se essa bola não pula, ela sempre permanece nessa superfície aqui, por exemplo. Então existe um vínculo que faz com que essa bola, né, permaneça nessa trajetória. Então existem problemas que existem vínculos para esses tipos de problema, que tem vários vínculos ou também restrições. O formalismo lagrangiano, né, é uma escolha muito melhor. Você pode escolher, de vez de escrever pela mecânica newtoniana, você escrever pelo formalismo lagrangiano. Por quê? Porque se você for descrever pelo formalismo newtoniano, você vai dar muito trabalho, né? Porque o sistema pode envolver várias restrições, vários vínculos, e a coisa se tornar complicada. Então, para sistemas complicados, é melhor, tem vezes, né, a maioria das vezes, usar o formalismo lagrangiano da mecânica clássica. Bom, outro formalismo, né, que a gente vai falar agora é o formalismo hamiltoniano, né, da mecânica clássica, né? Para o formalismo hamiltoniano da mecânica clássica, qual é a arena matemática? A arena matemática é hamiltoniano, né, da mecânica clássica. É o espaço de fase. Esse formalismo é devido ao William Hamilton. Ele viveu, ele era irlandês. Ele viveu de 1800 assim, 1800, morreu em 1865, né? Morreu até certo ponto novo, né? A média de idade daquele tempo devia ser, nessa época aí, século XIX, né? Devia ser a média de idade, devia ser muito baixa, né? Morreu. Então, Hamilton, né? A formulação hamiltoniana, começamos descrevendo o hamiltoniano do sistema em questão. Então você tem, isso aqui é o hamiltoniano, você tem o momento vezes a velocidade, né, menos a lagrangiana. Então o que você tem que fazer na formulação hamiltoniana, e claro, a arena
é o espaço de fase, certo? É o espaço de fase, certo? Depois eu vou dar uma aula, falar sobre o espaço de fase. Então, nessa arena matemática, né, que é né, abstrata, né, você escreve, a gente vai ter que descrever a Hamiltoniana do sistema, né, onde esse P aqui, ó, esse P aqui denota o momento, esse Q ponto denota a velocidade e Q ponto velocidade, né, e L, esse L aqui, como antes, né, que eu falei antes, denota o lagrangiano do sistema. Agora veja bem, claro, essa notação Q ponto, isso aqui é dQ, dt. Essa notação aqui é devido a Newton, né? Quando a notação devido a Leibniz é assim. Isso aqui também pode ser assim, a notação, quer dizer, a derivada, certo? Total em relação ao tempo. Essa aqui é a notação devido a Newton e essa aqui é a notação devido a Leibniz. Certo? Então, veja bem, essa conexão, na lagrangiana, né? Na lagrangiana do sistema, você tem essa lagrangiana aqui, né? Para fazer a conexão entre esta lagrangiana e a hamiltoniana do sistema, a gente usa, certo, a transformada de Lagrange, né? Transformada de Legendre, né? Então você tem, nesse curso a gente vai ver transformações, né? Claro que para você ligar ao formalismo lagrangiano e partir para o hamiltoniano, você vai usar uma transformação de Legendre. Isso aqui também a gente vai estudar. Claro que o estudo de transformações também é muito importante. A gente vai estudar futuramente transformações, né? Por exemplo, transformações de Galileu, de Lorentz, de Poincaré, transformações canônicas, né? Esse nome transformação, né? Existe muitas transformações, por exemplo, transformação conforme e etc. Né? Então, se a gente tem o hamiltoniano do sistema, a gente pode obter essas equações, né, de movimento. Então, a gente obtém as equações de movimento, certo? A gente vai ter uma equação de movimento para P ponto, né? Lembrando, mais uma vez, P ponto é dP dt. Claro, se a gente tiver em 3 dimensões, eu tenho que colocar aqui vetor, né? Q ponto, eu posso dar um vetor aqui. Então, aqui, essas equações aqui estão em uma dimensão, né? Mas tudo bem. Você pode colocar aqui dq dt, né? Isso aqui é igual a derivada, está escrito aí, derivada em relação parcial da Hamiltoniana, né? E daqui a gente obtém as equações para o movimento do sistema. Então, com essas equações aí, nós obtemos as equações de movimento do sistema
e descrevemos o sistema em consideração. Agora vamos partir para outra formulação. Outra formulação que a gente vai falar, que é super importante no curso, né, é a formulação conhecida, né, de Hamilton-Jacob, certo? Essa formulação Hamilton-Jacob, né, esta formulação, certo? Ela é uma ferramenta muito útil nas aplicações, principalmente quando a gente quer descrever sistemas caóticos, né? E também também utilizada, essa formulação é utilizada em ótica geométrica, né? E eu posso dizer assim, numa perspectiva mais fundamental, né? É importante apresentar esta formulação porque ela fornece uma ponte, né, uma ponte entre a mecânica clássica, né, ela fornece uma ponte, certo? Ela forma uma ponte com a mecânica quântica. Então, nós também vamos ver essa formulação da mecânica clássica, né? A formulação de Hamilton-Jacob. Hamilton-Jacob, né, é um alemão, né? Carl Gustav Jacob, né? Também você vê aí que a data de nascimento dele é século XIX, né? Você vê 1804, né? E morreu aos 46 anos também. Morreu novo, né? Faleceu a idade nova, né? Veja bem, essa formulação de Hamilton-Jacob, né, não requer uma nova arena, certo? O que não requer nenhuma nova arena, certo? Esta formulação é apenas uma perspectiva alternativa das formulações existentes, certo? Ou seja, a gente parte da formulação de Hamilton, a formulação anterior, usa uma transformação, isso a gente vai estudar também, que é super importante. Então, é uma perspectiva, certo? É uma alternativa, né, das formulações anteriores. O que a gente faz? A gente usa a transformação, uma transformação canônica, certo? Isso aqui a gente vai estudar, transformações canônicas, que é super importante, né, na mecânica clássica. A gente vai estudar transformações canônicas, e usam a transformação canônica, né, e simplesmente facilita resolver as equações de movimento de Hamilton, né, de Hamilton, né? Então, em resumo, né, como é que a gente pode resumir isso? Então a gente vai resumir pode resumir assim. Para resumir, o matemático alemão chamado Jacob, né, sugeriu um método inteligente para simplificar problemas na mecânica clássica. Ele usou, né, as transformações canônicas. Embora seja um método
para simplificar problemas e não uma formulação realmente nova da mecânica como a formulação newtoniana ou a lagrangiana. É mais convencional chamar esse método de formulação de Hamilton-Jacobi da mecânica clássica, ou simplesmente mecânica de Hamilton-Jacobi. Claro, aí, o curso que vai ser apresentado é essas três formulações, a newtoniana, a lagrangiana, de Hamilton e de Hamilton-Jacobi. Eu pretendo apresentar até esta formulação, né? Agora, existe outras formulações. Por exemplo, a formulação de Roth, certo? A formulação de Rothiana da mecânica clássica é um híbrido, certo? Entre a formulação lagrangiana e a hamiltoniana. Mas, veja bem, nesta formulação, né, pelo menos que eu saiba, certo? Ela não revela muitas facetas da mecânica clássica. Ela é muito aplicada tem muita aplicação em engenharia, né? Então, se der tempo, né, podemos apresentar isso aí. Mas o nosso curso vai ser baseado na formulação, até a formulação de Hamilton-Jacobi, né? Isso aí deve ser considerado para esse semestre. Claro que, veja bem, existe a formulação de Roth, mas também tem outras, certo? Quer dizer, tem outras formulações ainda. Por exemplo, tem a formulação de Kupffer-Newman, né? Onde a arena é o espaço de Hilbert. Então você pode formular, né, mecânica clássica também, né, no espaço. E assim a gente tem, né, as arenas matemáticas, né? Para cada formulação dessa, você vai ter uma arena matemática, certo? Por exemplo, você vai ter, para a newtoniana, você tem o espaço físico nessa arena, né? Para a formulação lagrangiana, você vai ter o espaço de configuração. E veja bem, é como se você estivesse subindo um degrau, né? Um passo mais adiante, né? E é como se, né, a gente tá nesse espaço físico aqui, né? E a gente quer usar nossa imaginação, né? Quando nós usamos nossa imaginações, nós começamos o físico, né, começa a criar espaços abstratos, né? Então, tem um espaço de configuração, isso aqui é a formulação lagrangiana, certo? A gente dá um passo a mais e vai o espaço de fase. A gente vai ter a formulação de Hamilton e assim por diante. A gente pode mudar a nossa arena e assim construir. Claro que essas arenas aí, né, essas arenas matemáticas aqui, essas arenas aqui são abstratas, né? É importante salientar, né, que nenhuma dessas formulações, né,
é mais fundamental do que a outra, né? Nenhuma. Você, dependendo isso fica a seu critério, né? Você usar uma formulação ou outra, né? Se você gosta, por exemplo, da física newtoniana, você usa a formulação newtoniana. Se você quer, depende, fica a seu gosto, certo? Ao gosto do freguês. Você pode usar qualquer uma destas, né? Destas formulações, ou seja, cada formulação específica tem é uma teoria, né? Cada formulação forma uma teoria. Essa teoria tem um espaço abstrato, né? Pode ser abstrato, matemático, né? E você usa qualquer uma dessas formulações. Você pode usar qualquer uma dessas formulações, certo? Eu vou dar um exemplo aqui, como se a gente tivesse dar um exemplo similar, certo? Vamos supor, certo? Que você, dá um exemplo aqui, como é que eu poderia fazer? Um exemplo, vamos supor que eu tenho um número. Esse número, vamos supor que é 1021, certo? 1021. Esse número, para descrever esse número em português, como é que a gente fala, né? Na linguagem nossa cotidiana, a gente diz 1021. 1021. Se eu, por exemplo, for falar isso em inglês, né? Como é que eu digo em inglês? Eu digo 1021, né? Então eu posso, por em inglês, né? Eu posso dizer que eu posso escrever assim. One. Certo? Em alemão. Em alemão eu posso dizer 1021. Por exemplo, né? Então também eu posso expressar esse número em numerais romanos. Também posso expressar em numerais romanos, certo? Quer dizer, fica a seu critério. Vamos supor, em numerais romanos, eu posso escrever esse número assim, certo? Eu posso escrever esse número. Esse aqui é a base, esse número está escrito da base decimal. Eu posso escrever esse número, por exemplo, né, no sistema binário de computador binário. Se eu escrever posso escrever esse número, né, binário. Se eu escrever esse número binário, vai dar isso aqui. Binário. Claro que você vai usar, quer dizer, você vai usar a descrição, né, desse número, dependendo do problema, né, da situação em que você está querendo expressar esse número. Por exemplo, se eu quero, né, programar ou fazer cálculo no computador, né, eu vou utilizar essa descrição binária, né? E assim por diante. Então vejam bem,
Isso aí fica a seu critério. Isso aqui é um exemplo similar ao que a gente acabou de falar. Você tem um sistema físico macroscópico e você vai descrever, que o objetivo da gente é encontrar, né, as equações de movimento, né, descrever o movimento dos objetos, né, e aí você vai usar a formulação que você melhor se adequa àquela situação. Isso aí vai depender. Então, é um exemplo assim, similar a esse aí. Então, a gente resumindo tudo isso, a gente pode resumir que eu falei aí, a gente pode resumir, né, no seguinte diagrama. Aí você tem um diagrama, eu fiz um diagrama aqui. Então, claro, a gente pode ter, né, o que a gente tem a mecânica clássica, né? Essa mecânica clássica, tudo que a gente quer obter são as equações de movimento, certo? Então, aqui tem, a mecânica clássica newtoniana, quer dizer, que usa a segunda lei de Newton, certo? Você pode ter a mecânica clássica newtoniana, né, na formulação newtoniana, você obtém as equações de Hamilton, certo? Dessas equações de Hamilton, você obtém as equações de movimento. Ou você pode vir para cá, a formulação lagrangiana. Você tem a mecânica clássica, você obtém a lagrangiana do sistema. O espaço que você usa é o espaço de configurações. Você vai obter a equação de Euler-Lagrange. Tendo obtido a equação de Euler-Lagrange, você obtém a equação de movimento. Você obtém as equações de movimento, certo? Então, essas três formulações, newtoniana. A newtoniana é o espaço físico, a arena. A mecânica hamiltoniana, a arena que nós vamos usar é o espaço de fase. E a mecânica lagrangiana, o que a gente usa é o espaço de configurações. O espaço de configurações. Então, tá aí, ó. Agora, da mecânica hamiltoniana, a gente, por uma transformação canônica, chega na mecânica de Hamilton-Jacob, certo? De Hamilton-Jacob. Dessa formulação de Hamilton-Jacob, como eu falei, forma uma ponte, para como a gente vê, mais ou menos, a passagem da mecânica clássica, de uma teoria, para outra. Para qual? Para a mecânica quântica. Então, essa passagem aqui, ó, a gente pode ver uma ponte, né, para estudar a mecânica quântica, né? A mecânica quântica, como o nome está sugerindo, né, é a quantização, né? Ou seja, o que é quantização, né? Então a gente vai entender isso aqui, né? Porque no mundo atômico, né, e de partículas elementares, essas coisas, o mundo é quantizado, né? Então, por isso que o nome aí quanto, né? As coisas aí quantizado. Então, o nosso objetivo é chegar na mecânica de Hamilton-Jacob e formar uma base, né, para entender outra teoria física, que é a teoria da mecânica quântica, que descreve
sistemas atômicos, né? Então, a gente quer criar uma base para entender um pouco melhor a mecânica quântica. Então, veja, a gente enquadra aí o diagrama aqui, ó. Esse diagrama você vê as passagens, então uma visão de geral, né? Geral da mecânica clássica. Veja bem, eu fiz uma analogia entre a galinha e a águia, né? Mas veja, você pode, essa analogia na floresta, você pode pensar a floresta também, né? Você pensar como é que a formiga vê esses três aí seres, né? A aranha, a formiga e a abelha, né? Cada um desses representa alguma coisa para nós, né? Então, eu queria que vocês pensassem o que representa uma visão formiga, né? O que é que faz lembrar vocês nas suas cabeças uma virtude da formiga, uma virtude da aranha, uma virtude da abelha, né? Esses três animais, né? Então, quando a gente está estudando, a gente deve se espelhar mais ou menos nesses três seres aí também, né? Então, por hoje, pessoal, nós encerramos, né, essa aula e até a próxima. Até a próxima.